Pronto. Estou aqui com o Leonardo Boff e eu queria que ele começasse me respondendo uma pergunta que eu tenho feito a todas as pessoas que dão esse depoimento. Quando se fala em Pedro Casaldáliga, qual é a primeira palavra que lhe vem à mente e por quê? Bom, a primeira palavra, na verdade, são 3 palavras, que é um grande pastor, um extraordinário profeta e um exímio poeta. Então, pastor, profeta e poeta. São 3 P's. 3 P's. E ele reúne isso naquela figura frágil que ele é, de uma forma brilhante, de uma forma de excelência sempre. E eu acho que é uma das pessoas, dentro da cristandade, mais coerentes e mais irradiantes que o cristianismo produziu nos últimos decênios. Tá certo. Eu tenho lido várias entrevistas suas e eu vejo que o senhor, diversas entrevistas, cita ele. Né? Sempre você fala alguma coisa, o Dom Pedro Casaldáliga também foi perseguido que nem eu e tal. Sempre o senhor cita o Dom Pedro Casaldáliga de alguma forma. Né? O senhor lembra quando é que foi a primeira vez que o senhor conheceu ele, que o senhor ouviu pela primeira vez o nome dele? Como é que foi? Olha, a primeira vez que eu encontrei com ele foi no encontro de comunidades de base em Caxias. Isso foi lá pelos final dos anos 80. Caxias aqui no Rio de Janeiro? Duque de Caxias. O Duque de Caxias. Houve um dos encontros nacionais das comunidades de base e eu e ele estivemos juntos. E numa das noites demos uma palestra para a multidão. E ele disse uma frase que até hoje nunca esqueço e sempre cito. Ele diz: a alternativa cristã é ou a vida ou a ressurreição. Não é a vida ou a morte ou a vida, não. Ou a vida ou a plenitude da vida, que é a ressurreição. E aí eu me dei conta do profundo carisma que ele tem quando fala. Ele se transfigura. Mesmo aquela voz mais suave, mais rouca, diria, ela fala para o profundo das pessoas. E se cria um silêncio comovedor, porque todo mundo fica realmente preso às palavras, ao brilho dele, aos gestos. E a profundidade e, simultaneamente, a simplicidade do discurso. Então, sempre a tônica é evangélica. Isto é, o evangelho como centro, como referência, os pobres como destinatários e a libertação como caminho de resgate da dignidade humana e tradução daquilo que é a salvação hoje para o mundo dos oprimidos. É aí que eu conheci o Pedro, conversamos muito. Tem quantos anos mais ou menos isso? Deve ter já uns 30 anos. 30 anos. Década de 70, final de 70, 80? Foi lá para os final dos anos, meados dos anos 80, por aí. Quer dizer, eu ouvia falar dele, inclusive... Antes disso já ouvia falar dele? Sim, porque o nome dele era a referência dos bispos que resistiam ao latifúndio, que eram perseguidos, ameaçados. E aquela famosa carta das igrejas. Uma igreja da Amazônia contra a marginalização social. E foi enviada à editora Vozes, e eu lembro que nós tínhamos uma revista chamada SEDOC, Serviço de Documentação, e eu fiz questão que essa carta ganhasse o corpo dessa revista. E a partir dela fosse publicada no Brasil inteiro, porque era proibida pelos militares. E nós éramos, da editora Vozes, eu trabalhava na editora Vozes, éramos dos poucos que podíamos furar o cerco e publicar coisas que de outra forma seriam proibidas. E essa carta ganhou ressonância no Brasil, ganhou na Europa, e aquilo me fez ter a primeira experiência de admiração, de coragem,
de profecia do Pedro Cavalari. E como é que você avaliaria a influência dele ao longo da sua vida? A influência, enfim, das ações dele, do pensamento dele, para você? Olha, ele é uma referência do Evangelho puro. Porque existe, lógico, a teologia da libertação, existe toda uma reflexão teológica consagrada. Para ele, a referência básica é o Evangelho, é a tradição de Jesus. E ele não só se refere a isso, ele traduz isso na própria vida. Então, uma vida de extrema simplicidade, de extrema pobreza, e uma pobreza alegre, jovial, e ao mesmo tempo um homem frágil com extraordinária coragem, extraordinária força. Fisicamente magrinho, né? Fisicamente fraco, mas com uma coragem profética que lembra a grande tradição dos profetas bíblicos. Uhum. E, então eu sempre me deixei tocar por esse testemunho de simplicidade, de evangelismo, de coragem profética. E mais que tudo, porque eu aprecio muito a poesia. Eu daria toda a minha teologia para alguns versos de Fernando Pessoa, de Casimiro de Abreu. E ele é um extraordinário poeta. Eu, inclusive, acho que na língua espanhola, que mais ou menos acompanho de longe, ele emerge como um grande poeta da língua espanhola. Não só aqui no Brasil, mas na Espanha. Uhum. E isso mostra o carisma dele. É um carisma que se revela como pastor, primeiramente, depois como profeta, e o carisma do poeta. Porque o poeta é aquele que recria o mundo, rediz as realidades de uma forma surpreendente, com conexões novas. E o Pedro é sempre surpreendente. Ele nunca é vulgar na poesia, ele é sempre criativo. Nunca é previsível, né? Não é previsível. Não é previsível. E isso é o signo do verdadeiro poeta. Entendi. Quando eu visitei ele, eu fui 2 vezes à casa dele, eu tive 3 dias lá em São Félix, estive 2 vezes na casa dele. E quando eu vim embora pela última vez, eu sempre falo isso para as pessoas, e foi uma das motivações também para eu querer fazer esse livro, porque o Pedro, ele me pegou assim, me pegou assim pelo braço, já estava com Parkinson, já estava sentado, e ele veio no meu ouvido e ele falou: nunca abandone as causas da vida. E aquilo ficou na minha mente: nunca abandone as causas da vida, nunca abandone as causas da vida. Eu queria saber de você, assim, você conhece alguma história específica dele que você acha que seria uma história assim, simbólica dessas causas da vida, como ele chama as causas dele? Alguma coisa que simbolize as causas dele? Você teria alguma coisa para citar? Olha, eu acho que a peregrinação dos mártires que ele faz todo ano não é a celebração da morte, é a celebração da ressurreição. E os mártires como aqueles que estão presentes na caminhada e dão força à vida do povo. Ele nunca deixa de fazer todo ano esta peregrinação e ele mesmo parece que se realimenta em contato, primeiro com o povo, com a fé do povo e depois com... Agora ele ainda está fazendo com o Parkinson? Não deve estar, né? Isso eu não poderia saber. Também não sei, eu tenho que procurar saber. Mas até um pouco tempo atrás ele fazia. Outra coisa que me impressionou muito é o contato dele com os indígenas Tapirapé. Ele que me colocou em contato com a irmã Genoveva, onde tive longas conversas com ela. E foi ele que incentivou que eu pregasse retiro às irmãzinhas na favela aqui no Rio de Janeiro, as Irmãzinhas de Jesus. Então eu vi uma grande connaturalidade entre a espiritualidade de Foucault, da pobreza, do evangelismo, e aquilo que o Pedro vive. Então
essas coisas são marcas, são marcos de um caminho. E a outra que me impactou muito foi quando ele celebrou os 25 anos não é a diocese, é a Prelazia. Ele fez uma grande revisão. Que ele é um bispo prelado, né? Chama bispo prelado. Eu acho feio esse nome. Mas o nome que se dá é esse, bispo prelado emérito. E ele então fez a grande revisão durante uma semana inteira. E ele se misturou no povo. E deixou que todos falassem. E ele não assumia a direção, deixava que a equipe organizadora, e ele mesmo participava dos debates, ia para os grupos como qualquer um dos membros. E aí eu vi que ele realiza aquilo que o Papa Francisco diz, é um pastor que tem cheiro de ovelha, porque anda no meio do povo. E ao mesmo tempo é aquele que continuamente suscita esperança, por mais que sejam difíceis as circunstâncias. A esperança é uma palavra que ele sempre repete muito nos textos dele. Esperança, ele vive de esperança. E para mim foi uma grande alegria, porque ele estava inaugurando agora a igrejinha nova dele, e eles queriam colocar um símbolo para essa igreja. Aí eu mandei o meu livrinho sobre o cristianismo, o mínimo do mínimo, e eu acho que o Pai Nosso é a intenção originária de Jesus, que une céu e terra. É o Pai Nosso e o Pão Nosso. Então ele diz, aqui temos a chave. Ele colocou na pedra, escrito em cima, Pai Nosso, embaixo, o Pão Nosso. E aí temos o resumo da mensagem de Jesus. Então é uma fonte inspiradora para nós teólogos, porque ele vive o que diz. Tem uma fala dele, que inclusive está no topo do meu site, que é: ser o que se é, falar o que se crê, ser o que se é, falar o que se crê, crer no que se prega, viver o que se proclama, até as últimas consequências. Está num dos poemas dele. Assim. E é exatamente isso. Né? Uma das características dele é de ser consequente e radical até o último extremo. Até as últimas consequências. Ele não negocia com o inimigo, não negocia com a vida, com as dificuldades. Ele enfrenta tudo com coragem, suporta tudo, ama tudo. Ele realiza mais ou menos aquilo que Paulo fala do amor. Porque não basta o amor. Tem o exército, tem os acólitos do amor. Tem que ser paciente, tem que ser amoroso, não pode ser irascível, tem que ser cuidadoso. Ele vive isso. Quando você fala que ele é radical e não negocia, eu lembrei também, ele diz muito que ele pode ir uma vez ou duas tomar um cafezinho na casa de um rico. Mas se ele for todo dia lá tomar um cafezinho na casa do rico, ele já vai ter se bandeado para o outro lado. Então ele não pode ir sempre, é de vez em quando só. Não é que ele não possa ir, mas se for uma coisa que virar rotina, né? Aí ele prefere se misturar com o povo, né? Como você falou. Ele é consequente. Quer dizer, a opção dele é pelo povo, pelos pobres, pelos peões explorados, pelos indígenas. Ele optou pelos vencidos, os derrotados da história. E eu queria que você comentasse um pouco o que essa opção dele, dessas causas contra os latifundiários, contra a escravidão, causa indígena, etc. O que isso tem a ensinar ao mundo de hoje, ao Brasil de hoje? Né? O que tem de atualidade nas causas dele? Eu acho que as causas dele são causas universais. São causas. E por isso ele se torna uma figura universal. O que universaliza o Pedro não é ele como pessoa. São as causas que ele assume, que são causas universais. Que é a libertação do pobre, que é a dignificação da mulher. Há uma famosa frase dele, em que ele disse, eu não tenho medo que venha logo o apocalipse, o fim do mundo. Porque enquanto as mulheres não forem reintegradas na igreja e na sociedade, com a mesma dignidade e respeito que os homens,
Deus não quererá o fim do mundo porque não quererá uma humanidade partida e humilhada que chegue ao seu termo. Então, ele assume causas universais. E especialmente... E atemporais também? Seriam... porque todas as causas universais, elas estão para além do tempo, elas estão sempre presentes naqueles momentos, digamos, mais sombrios da história. Porque a história humana não é linear. Ela é feita de subidas e descidas, dominação, opressão, luz e trevas. Ele fez a opção clara de estar ao lado dos mais fracos, aqueles que são os perdidos, aqueles que são feitos invisíveis. E ele assume a causa deles com coerência, mas não com a raiva de um amargurado. A iracúndia dele é a iracúndia dos profetas, que não aceita a injustiça e resiste a tudo que é de maldade e denuncia. Mas a força da denúncia da palavra é revestida de tal doçura que comove as pessoas e as traz ao bom senso, traz a conversão. Tem um pouco do não perder a ternura jamais. Ele tem isso. Eu acho que para mim, a minha compreensão da existência humana, eu acho que o ser humano vive de duas energias básicas, que a gente pode interpretar por distintas categorias. Ânimos, ânima, a dimensão do feminino, que está no homem e na mulher, o masculino que está na mulher e no homem. Eu prefiro usar a figura de ternura e vigor, que eu vejo nas figuras mais carismáticas da igreja, como São Francisco, por exemplo. Até tem o título do meu livro, São Francisco, Ternura e Vigor. Era alguém extremamente vigoroso nas opções, pela pobreza, pelos ancenianos, por seguir o caminho dele, mesmo não sendo apoiado por Roma. E não desistia e era rigoroso. E, simultaneamente, uma extrema ternura para com todas as criaturas, chamando-as irmãos e irmãs. E eu vejo no Pedro isso aí. A realização, de uma forma de excelência, do vigor e da ternura. É um vigoroso na palavra, na decisão, naquilo que faz. Ele não titubeia, é um retilíneo. E simultaneamente carregado de enternecimento para com os pobres, para com a vida. E a própria poesia disso, a poesia leva ele a essa ternura das coisas. Isso faz que ele seja uma personalidade significativa. Eu acho que no meu modo de ver, dentro da igreja há duas figuras, ou três figuras que me impactam, que é do Papa Francisco, que é do Paulo Evaristo Arce, que tem a mesma atitude extremamente... E o Dom Pedro? E o Dom Pedro. Porque eles têm a mesma capacidade de combinar a ternura e o vigor como as duas energias que constroem o ser humano, fazendo que ele seja sensível, amoroso, aberto, ao mesmo tempo que seja firme na sua decisão. Você falou que o Papa Francisco é uma personalidade que também está dentro desses três aí que te atraem, né? Eu me lembro que quando o Bento XVI renunciou, você publicou no seu site um poema do Pedro chamado Deixe a Cúria, Pedro, né? Logo que houve a renúncia do Bento XVI, né? E esse poema Deixe a Cúria, Pedro foi publicado no seu site, rodou a internet, acho que até chegou a ser enviado lá para Roma, etc. Eu queria uma avaliação assim, Francisco ouviu o Dom Pedro Casaldáliga, que ele deixou a Cúria? Eu acho que o Papa Francisco... o Papa que veio depois, né, logo, quer dizer, ele atendeu esse apelo, ele deixou a Cúria, né, porque esse Pedro aqui é relativo ao São Pedro, né, que foi o primeiro Papa. Quando ele fala deixe a Cúria, Pedro, ele está falando para o Papa sair, né, qual a sua avaliação? Ele entrou um pouco por esse caminho, ele se diferenciou dos outros papas e deixou um pouco a Cúria? Ele radicalmente deixou a Cúria em dois sentidos básicos. Primeiro, ele despaganizou o papado. Isto é, todos os símbolos do poder, que era o poder dos imperadores,
Ele recusou, né? Ele recusou, especialmente aquela capinha que só os imperadores usavam, depois os papas começaram a usar como símbolo do supremo poder. Ele pegou aquela capinha e deu para o secretário, ele vai embora. E tirou todas aquelas joias na cruz, ficou com a cruz de ferro dele. E então ele tornou o Papa um irmão dentro do povo de Deus, porque a categoria central dele não é a igreja de hierarquia com sacro poder. É o povo de Deus no caminho e ele junto com eles. E a segunda figura, ele que ele deixou fisicamente o palácio. Uhum. Deixou o palácio, foi morar na casa de hóspedes e se coloca na fila dos que comem. E ele disse até com humor, porque assim é mais difícil de me envenenar. É mais difícil de ter o chazinho, né? É, de envenenar ele. Então ele efetivamente ele traz a contribuição das igrejas do terceiro mundo, da América Latina, que vem de um caldo cultural, um caldo espiritual, totalmente diferente da velha cristandade europeia. A beatificação do Romero, né? Foi um sinal claro disso, né? É que ele vem de um outro tipo de igreja, despojada, que se encarnou nas culturas originárias, que é uma igreja de pobres. E aquela frase dele, primeira, eu gostaria que a igreja fosse uma igreja dos pobres e para os pobres, isso não é retórica. Todos os papas falam dos pobres, mas ninguém vai junto aos pobres. Ele vai lá onde os pobres estão, abraça, entra, toma café com eles, senta, come com eles. E se considera um dos pobres. E ele fez já de jovem o voto de pobreza, de viver num pequeno apartamento, de não usar o carro, andar de ônibus, de metrô, andar a pé. Quer dizer, a grande mensagem é a figura dele, mais do que as coisas que ele diz. Que é uma figura que mostra que o Evangelho pode ser expresso nos símbolos que Jesus usou, que é a simplicidade, que é a caminhada junto com o povo, que é a vida como uma peregrinação. Tá certo. Ele deixou a cúria, então. E deixou a cúria. Não só deixou a cúria, ele liquidou com as características senhoriais, principescas da cúria, e devolveu a ela como a servidora dos bispos do mundo inteiro. Talvez ele não conseguiu totalmente, porque ela tem mais de 1000 anos. E não é assim tão rápido, né? Difícil desenraizar uma instituição que se caracteriza pelo privilégio, pela arrogância, pela soberba do cargo, pelos títulos. E também carreirismo, a gente estava falando do carreirismo. Então ele não só largou tudo isso, como faz a crítica direta. E se eu leio hoje o meu livro Igreja, Carisma e Poder, que foi condenado porque criticava a igreja, e vejo o que ele diz como crítica... Ele diz coisas mais graves. Hein? Não, meu livro é um livro de piedade. Um livro de piedade. Porque ele diz, esses bispos, eles têm cara de defunto, eles têm cara de vinagre, eles são tristes como quem vai ao próprio enterro. Eles deviam ir lá para o cemitério e ver a sepultura dos velhos cardeais, que vocês vão virar pó como eles. Dizendo isso na hora que ele reúne todos os cardeais. Diz coisas e ataca duramente os teólogos conservadores, que gostam mais de esqueletos do que pessoas vivas. Então, se eu tivesse dito isso, seria você tinha que ser teria excomungado. razões de ser condenado. Diz coisas mais suaves, que os bispos são autoritários, que nunca escutaram a mensagem. Bom, ele conhece, que fez uma tese sobre isso. Então, ele diz com uma coragem igualmente profética. E eu acho que isso é absolutamente novo dentro da história do cristianismo. Para terminar, eu queria citar um negócio. Quando eu entrevistei o Dom Tomás Balduino, me chamou muita atenção a vitalidade realmente como ele demonstrou acreditar
ele estava já quase com 90 anos, né? Continuar acreditando na teologia da libertação. E aí ele brincou, né, que um monte de gente diz, até citando o Gutierrez, ele citou o Gutierrez, de que um monte de gente diz que a teologia da libertação morreu, mas aí o Dom Tomás chegou para mim e olhou assim, mas não me convidaram para o enterro. E começou a rir, entendeu? Até foi uma coisa engraçada, eu consegui tirar foto dele rindo, um sorriso lindo, a minha mãe viu, sim, sabe? Achei aquilo uma coisa muito pura. Tá bom, mas o que eu queria comentar é que eu sempre vejo a teologia da libertação ser citada no passado. A teologia da libertação fazia, a teologia da libertação era, a teologia da libertação no passado, né? E esse trabalho que eu estou fazendo sobre a biografia do Dom Pedro Casaldáliga, já há 2 meses que eu tenho sido procurada por diversas pessoas na internet, sido procurada e procurando e encontrando diversas pessoas que no Brasil inteiro, jovens, sabe, que usam o sobrenome do Casaldáliga na internet como homenagem a ele. João Casaldáliga, Fernando Casaldáliga, Raimundo Casaldáliga, usam como homenagem, sabe? E eu vejo, meu Deus do céu, onde é que tá isso que na imprensa não se vê nada disso, né? Na imprensa só se vê coisa ruim, né? E isso tá tudo meio que escondido, né? Parece que essa gente toda que acredita nessa teologia da libertação tá toda meio que longe dos holofotes, né? Ninguém sabe que eles existem, mas eles existem. Então eu queria que você comentasse um pouco isso. A força da teologia da libertação hoje em dia, como é que você vê? A gente precisa entender, antes de tudo, que a teologia da libertação nasceu ouvindo o grito do oprimido. Por isso que a marca registrada dessa teologia é a opção pelos pobres, contra a pobreza e a favor da justiça social. Enquanto houver pobres, há oprimidos, e o oprimido grita. E eles não só continuam, aumentaram no mundo inteiro. Até a crise econômica de 2008 eram 860 milhões. Hoje é 1,2 bilhão de famintos, pobres, miseráveis. Então, enquanto houver gente que grita a partir de uma situação de opressão, sempre há sentido de falar o oposto disso e lutar para que triunfe o oposto disso, que é a libertação. Então o jogo é opressão e libertação. E eu acho que é a teologia hoje mais atual, porque eu vejo nos fóruns sociais mundiais que se reúnem os movimentos populares, os oprimidos, marginalizados do mundo inteiro. Sempre uma semana antes fazemos o Fórum Mundial da Teologia da Libertação. E nunca vem menos de 3, 4 mil pessoas, da Coreia, da Índia, da África, de todos os países, dos Estados Unidos. E depois que ocorreu o nosso encontro, nos misturamos nos grandes fóruns. E geralmente as palestras mais concorridas, que têm mais audiência, são aquelas dos teólogos da libertação. Eu nunca falo por menos de 10, 12, 15, até 20 mil pessoas num fórum desses. Porque é uma teologia que tem algo a dizer, é contemporânea. Ela fala da globalização, fala da exploração mundial do capital especulativo, fala dos donos do poder que manipulam os governos e humilham as nações. E denunciamos isso, que são formas contemporâneas de opressão para as quais temos que levar uma adequada libertação dos negros de um jeito, das mulheres de outro, do operário de outro, daquele que é discriminado por uma sua opção sexual de outra forma. Então a própria libertação é sempre concreta, porque as opressões são concretas. E hoje ela não é tão visível como era outrora, porque não é mais tão polêmica como era. Por ser invisível não significa que é ausente, ela está presente. Só que há muitos outros movimentos, como do sem-teto, do sem-terra, das mulheres, dos negros e outros tantos, que levam essa causa avante. A gente circulando pelas bases da sociedade e frequentando os grupos de base e apoiando, dando palestras, para todos eles que têm alguma referência religiosa, a teologia da libertação é o marco
de referência. E o próprio movimento do Sem Terra nunca começa uma reunião sem uma mística, que é uma grande dramatização, onde entram elementos da cultura popular, cultura religiosa, e sempre nessa aura de uma espiritualidade libertadora que vem dos cristãos, seja ecumênica, seja católica, evangélica. Então é uma teologia viva. E a minha felicidade hoje é que ela ficou consagrada com esse Papa, porque ele, desde jovem estudante, ele foi já com uma vocação adulta para o seminário, ele entrou na linha da teologia da libertação na vertente argentina, porque os argentinos não trabalhavam a teologia da libertação utilizando categorias que nós utilizávamos de oprimido, opressor, que vinha da tradição crítica. Eles trabalhavam a cultura oprimida e o povo silenciado. Então a teologia da cultura oprimida, a teologia do povo silenciado, com Lúcio Gera. E o professor dele, o Juan Carlos Canone, está vivo, deu várias entrevistas dizendo o Bergoglio, desde o começo das minhas aulas, foi um dos mais entusiastas, e já ali ele fez o voto de pobreza, de viver essa dimensão de libertação, de pobreza como expressão de amor pelos pobres, e frequentar as comunidades, as vilas de miséria, que eles chamam na Argentina, e viver na pobreza. Então ele vem dessa cultura, ele é um homem da libertação. Ele fez algumas críticas à utilização, e isso se entende, porque na Argentina a repressão militar era extremamente feroz, e a igreja é uma igreja oficial, todo mundo esquece isso. Que a religião oficial, que é uma coisa em si anacrônica, que a religião oficial da nação argentina é a igreja católica. E todo padre é um funcionário do Estado. Um bispo também recebe salário. Isso cria um constrangimento, porque evita que eles sejam profetas, que critiquem o governo, porque eles são funcionários do governo. Então eles evitavam qualquer contaminação com o discurso que pudesse sugerir o marxismo, como falar muito do oprimido, luta de classes. Mas ele vem dessa linha da libertação, e o sinal mais claro disso foi, por 2 vezes, ter encontrado já o Gustavo Gutierrez, em setembro do ano passado, de 2013, e agora, para abrir o encontro da Caritas Mundial, ele foi convidado pelo Papa para fazer o discurso inicial sobre a pobreza, e o Papa como ouvinte. Então ele deu centralidade a essa teologia. E ele está resgatando, eu acho, os teólogos que, na perspectiva dele, creio eu, foram injustamente oprimidos, injustamente condenados. É como Gustavo Gutierrez, como João Sobrino, eu mesmo tive, através do embaixador do Vaticano, tive contato com o Papa, pedindo-me materiais para a encíclica sobre ecologia, e dizendo que quer se encontrar comigo em Roma. Então é um gesto. Isso é uma coisa que eu também queria saber se era verdadeira. Correu essa notícia, né, de que o Papa tinha pedido a sua orientação para a encíclica e tal. Mandei. É verdade, então? Não, é verdade. Uhum. É interessante, ele fez esse comentário: não mande ao Vaticano porque não chega na minha mão. Mande ao embaixador Vaticano, que ele me entrega na mão. E mesmo agora, quando eu estive um mês atrás na Argentina, num congresso grande das esquerdas latino-americanas, o Papa mandou um representante. Eram as esquerdas, toda a América Latina. Mandou um representante com o conselho, senta na mesa dos debates no Tal Bofo. E eu até fiz o discurso, e ele disse: me dá esse discurso que eu quero levar para o Papa. E eu fiz o discurso escrito e fiz a dedicatória, entreguei. Então ele me disse que de vez em quando ele encontra o Papa, e às vezes até de uma forma que parece até meio incômoda, porque o Papa telefona lá para as 4 da madrugada ao embaixador e diz: vem cá para tomar um chimarrão, porque eu não tomo chimarrão sozinho, ele levanta muito cedo
e convida ele às 4 da madrugada a tomar um chimarrão. Que maravilha. E ele, quer dizer, leva isso na esportiva? Elas são amigos e tudo, ele acompanha. Então, eu estou curioso, porque, por exemplo, ele me pediu especialmente um documento, que eu fui um dos principais redatores, que é um documento da ONU. Há um movimento... Ligado à ecologia, né? É mais que ecologia. Há um movimento grande que envolve mais de 100 países que querem reformar a ONU. E, de fato, criaram já as estruturas, e a parte dos bancos, a parte das instituições, a parte da... E a mim me pediram, junto com Miguel Descoto, elaborar o texto teórico central, que no documento anterior era Desenvolvimento Sustentável. E nós fizemos um documento, Declaração Universal do Bem Comum da Terra e da Humanidade. E fizemos o documento. Ele não é publicado ainda, porque é em discussão, mas o Papa me pediu esse documento. E eu mandei para ele porque é uma tentativa de trocar o eixo das atenções humanas, colocar a Terra e a humanidade no centro e não o desenvolvimento, a economia ou qualquer outro tema. Porque também, se não for feito isso, daqui a pouco nós estamos todos em colapso mesmo. Né? Não vai ter Arca de Noé dessa vez, né? Dessa vez não vai ter uma Arca de Noé. Tá bom, tá ótimo. Acho que eu... Deu? Tá ótimo. Oi? Hã? Claro! Minha mãe, a mãe é a... Não se esquece de agradecer o seu entrevistado. Muito obrigada pela amiga, tá agradecendo. Toda boa jornalista reproduz tudo que escutou e inventa um pouco mais. Mas olha, é verdade, porque às vezes... Se você também não der uma incrementada... Eu às vezes leio uma entrevista, que alguém faz uma entrevista sobre isso e ele escreve um artigo, né? Em vez de dar as respostas. A coisa sai melhor do que eu disse. E, puxa vida, eu não disse isso, mas eu teria dito. Não, essa conexão, eu não tinha visto essa conexão. Ele percebeu. Deixa eu fazer uma pergunta para não estar... Não, pode, tá gravando. Você acredita que o Papa Francisco esteja colocando em prática o Pacto das Catacumbas? Eu não sei se ele tem a consciência disso, mas é o mesmo espírito. É o mesmo espírito, o mesmo espírito, de voltar às origens. Eu acho que, para mim, a grandeza desse Papa, e eu uso uma categoria que é nova da teologia, que Comblen ajudou a divulgar. Ele vive a tradição de Jesus, que é anterior aos Evangelhos. Porque os Evangelhos foram escritos 30, 40, 50 anos depois da morte de Jesus. Olha, Marcos nos anos 70, Lucas 80, Mateus 85, João 90, são 60 anos depois da morte. Então tem 30 anos que são os anos obscuros, ninguém sabe o que aconteceu. Mas se organizaram as comunidades. E aí se fixou a tradição de Jesus. E fundamentalmente é a tradição, vários exegetas, e eu estou influenciado, até quero te dar meu último livro sobre isso, dizem que são duas coisas. É a tradição do amor incondicional da fraternidade e a tradição do repartir o pão. Repartir o pão. Como em Emaús, onde ele sempre vai, sempre reparte o pão. E hoje atualizar a mensagem de Jesus é repartir o pão, quer dizer, ajudar a humanidade a viver, quer dizer, colocar a vida no centro. Por isso eu acho que o Pai Nosso, quando os apóstolos pedem, ensina-nos a rezar, todos os judeus, se há uma coisa que todos os judeus sabem é rezar. Mas era um torneio linguístico da época para dizer, faz um resuminho da tua mensagem. Qual é o logotipo da tua mensagem? E ele coloca em forma de oração. O Pai que está lá em cima não é meu Pai, é Pai Nosso. E a revolução dele é o reino, que é a política de Deus no cosmos e no universo. E aqui embaixo o pão, não é o meu pão, pão nosso, que juntos construímos. Então a gente tem que unir o Pai Nosso com o pão nosso. Se a gente não une os dois, não pode dizer amém. Então é alguém que, lógico, ele
é o impulso do ser humano para a transcendência, para cima, para Deus que é Pai. Ao mesmo tempo se enraiza na realidade mais necessitada, mais sofrida, que é a busca do pão. E para mim a mensagem de Jesus está resumida nisso. E a teologia da libertação não faz outra coisa do que a partir da fé em Deus, que é o Deus dos Pai nosso, Deus dos suprimidos, procura que todos tenham pão suficiente para viver. Para mim a essência da teologia da libertação está aí, está na mensagem central de Jesus.